Claremont and the New Right, we have to understand Strauss. Is reading conservative philosophy a better use of time than jumping in front of a moving train? Well, let's find out. Leo Strauss was a German-American philosopher active in the middle of the 20th century. Ultimately, he was a critic of modernity. He argued that modern values offer no moral... E aí o primeiro crítico que ele faz é o crítico da modernidade, né? É o crítico da modernidade. O problema do mundo é a modernidade. Or spiritual direction, leading to a type of corrosive nihilism unsustainable in any society. Certo? Porque você tá com ateísmo, né? Você não tem alguma coisa que guie as pessoas, né? And yeah, whatever. He's not the first or last person to propose the idea that modernity makes us empty and sad, but... Isso, todo deprimido de merda fala isso, né? Todo deprimido de merda fala isso. Strauss was nice enough to offer something of a solution. According to him, the answer to the crisis of modernity lies in classical philosophy, particularly Western classical philosophy. Is this about to be racist? Let's put a pin in that. According to Strauss, Western civilization is great because it is based on a fundamental conflict within itself, the struggle between two types of civilizational wisdoms, Athens and Jerusalem, between philosophical and biblical wisdom, between reason and revelation. On the one hand, the tradition of Athens. Se você olhar direitinho, é o mesmo papo do Walter Benjamin. Exato. Rationality, skepticism, observation. On the other hand, Jerusalem, faith, reverence, revelation. So that's a nice story, Leo, but whether this is a historically or philosophically accurate portrayal of these respective cultures is up to debate. And it is a little weird to just brush aside the influence of Islam on Western culture and classical philosophy. E olha o que é interessante, o Alexander aqui, ele não tá fazendo muito escândalo sobre isso. Claramente a visão do Leo Strauss é uma visão patética, eurocêntrica. É claramente isso, ele tem influência de Heidegger. Leo Strauss tem influência de Heidegger. É o mundo moderno, a mecanização do mundo, né? E tá, é isso, né? Mas veja só, se você olhar direito, é eurocêntrico, mas não é racista porque é eurocêntrico, é só eurocêntrico, é uma formulação besta, né? É como se a gente não tivesse... Isso. É um yin-yang ocidental que ele está criando, exato, né? Exato. Né? A gente tem dois lados, etc. e tal, mas você está ignorando, por exemplo, que a matemática só existe, como a gente conhece hoje na modernidade europeia, por causa do desenvolvimento da álgebra muçulmana, né? Aí foda-se. Então, assim, é eurocêntrico, é racista nesse sentido, mas também é racista, assim, é um racismo implícito, tá? É uma exclusão histórica por seleção, tá bom, ele não tá fazendo de maldade, mas você sabe onde é que isso vai dar depois, né? Which makes you wonder, is this just Western chauvinism dressed up in philosophical language? Exato, você entendeu? O Alexander é bom, porra. Será que isso aqui seria apenas um chauvinismo barato ocidental disfarçado de linguagem filosófica? É exatamente o que eu senti quando me passaram o Leo Strauss para ler. Quando eu pegava Leo Strauss para ler, cara, por que só tem na sua equação de mundo ocidental Atenas e Jerusalém? Significa que você quer dizer que todo o pensamento ocidental é feito por pensamento tipicamente europeu ou cristianismo? Tem um etnocentrismo aqui, né? Tem um etnocentrismo. Veja, não é criminoso ser etnocêntrico numa formulação idiota de filosofia merda, tá? Beleza, eu não sabe, é isso que ele tá brincando aqui. Olha só, tem etnocentrismo, né? Não é nenhum crime, não, mas tem. Good question. This is part of what makes Strauss so appealing. Like, wouldn't it just be easier if we could find the solution to complex problems in something old and familiar? Something known... Você está comunicando uma coisa, você está pegando uma coisa super complexa e criando uma raiz cultural de onde você tira as dificuldades do mundo, né? Assim, porra... E aí, como isso não é literalmente crime, né? Você não está sendo racista, explícito, etc. e tal, vai passando. Mas daqui a pouco, o meu medo, eu sempre pensei isso. Olha, você vem com essa conversa, você, Léo, não é um fascista maluco, mas você está dando a fundamentação, né? Você está dando um raciocínio metido filosófico para esses caras, né?
Que merda, então o mundo moderno é uma merda, bom era antigamente, a base da estrutura cognosciva ocidental é a filosofia grega e a religião cristã, e se tiver um cara aqui no Ocidente que não tem religião cristã, e se ele for de religião afrodescendente, porque também é composto do que se formou nos Estados Unidos da América e no Brasil, religião afrodescendente, ou não tem, ou isso não existe. Então assim, aí veja, aí não deu outra, né? Yet far away enough to still be mysterious, let's put a pin in that. For now, let's think of Strauss's dichotomy here more as two different archetypes of wisdom rather than actual historical things. Rational observation and dedicated faith. Beleza, se você faz essa divisão, é a mesma merda, ou não é? Me diga, eu desafio você a dizer que não é. É o mesmo lixo que Adorno e Horkheimer estavam fazendo. Igual. Você só muda as referências. Você fala, olha, o problema do sistema ocidental atual é que essa época da razão aí, ela tá muito esticada. Ela tá muito esticada para razão demais. E a gente precisa de um pouco de Homero, pô. A gente precisa de um pouco de Homero, né? A gente precisa de um pouco de Homero. Não é o mesmo lixo que o Adorno e Horkheimer faz? Não é um lixo igual Léo Strauss e Adorno e Horkheimer não estão dizendo a mesma coisa? Quer dizer, você escreve um livro desse tamanho para dizer assim, ó, sabia que o ser humano é um pouco razão e um pouco sentimento? Ah, caralho, deu um Oscar para esse cara, né? Deu um Oscar para esse cara. Aí você, atrás disso, você monta um livro desse tamanho para dizer, não, porque é Homero, porque não sei o quê, e a cruz, e não sei o quê, pipipi, popó, pipipi. Mas é a mesma coisa. Você está dizendo uma coisa boçal, simples. Você está dizendo uma coisa boçal e simples. Você está dizendo uma coisa simples. Olha, o ser humano não é só razão, é só isso que você está dizendo. Só que para isso tem todo um ataque ao iluminismo, que não sei o quê. Não. Vai me dizer, olha, os seres humanos são razão e emoção, tem também. Que diabo, né? Que diabo? Precisa atacar uma corrente intelectual progressista na história da Europa, que era o iluminismo, para isso? Both have their place in the pursuit of truth. Doesn't all reason, to some extent, require faith in an external world, a belief in causes and effects? Doesn't all faith require a reason? É isso. Se você estudou direitinho David Hume, você perceberia que David Hume, um pensador iluminista liberal, ele já estava dizendo, a ciência também requer fé. Você precisa também ter fé em causalidade, porque você não tem como provar causalidade. Então, no próprio conhecimento básico elementar da ciência moderna, diz David Hume, tem fé. Oh, porra. Quem disse isso antes de todos eles? Um pensador iluminista. Que não tem nada demais você entender isso, né? A cabeça da pessoa não é só raciocínios lógicos. Você precisa de pressupostos, você precisa do estofo básico. Ninguém disse que isso não tem, nem os iluministas. Esse é que é o ponto. And evaluation of your practices and in your object of faith. This is a tension that is elegant and interesting. As Strauss saw it, this contrast is inherent to truth and thought itself. Philosophy and Bible are the alternatives or the antagonists in the... Entende? Porque aí você escolhe os termos em que você coloca isso, né? Então, a grande divisão do mundo ocidental é entre filosofia e Bíblia. Você não está falando entre conhecimento racional e crença. Percebe? Quando você é que profere a dicotomia, você direciona para onde você quer colocar a dicotomia, né? Drama of the human soul. Each of the two antagonists. O drama da mente humana é entre Bíblia e filosofia. Ah, mas e as pessoas que são criadas sem Bíblia? Ou sem filosofia, porque filosofia é um processo literário específico nascido na Grécia. Mas pensamento não, crença não. Aí você consegue ser mais universal, percebe? Eu posso dizer, olha, dentro da consciência humana há uma luta eterna entre antagonistas de um drama da mente humana, que são a disputa por um conhecimento racional baseado em evidências e os pressupostos que se absorvem no meio do mundo sem consciência dos pressupostos. Ou então você pode escrever a dicotomia do mundo entre Sócrates e Moisés. Você percebe que você está direcionando? Você está dizendo que o drama do mundo é o drama da Europa Ocidental, daquelas pessoas da Europa Ocidental que têm aquela crença. Percebe?
Enfim. claims to know or to hold the truth, the decisive truth, the truth regarding the right way of life. But we have to be careful here because Strauss is making an argument about Western greatness here, which, you know. Aí no fundo você tem um etnocentrismo disfarçado de... conversa filosófica, né? No, now I'm just in a fucking minefield, aren't I? Let's just say that we can appreciate what's uniquely valuable about Socrates and Plato and Jesus and rabbinical wisdom and Roman architecture without being weird and racist about it. Beleza? Vamos fazer assim? Vamos fazer assim? Então tá bom então. Você pode ler o Novo Testamento e achar que tem algumas frases lá que são atribuídas a Jesus são legais. Você pode, sei lá, estudar a tradição rabínica e achar alguns comportamentos sociais lá legais. E aí você lembra que tem o resto do mundo inteiro, né? Você lembra que tem o resto do planeta Terra todo e que você pode tirar ensinamentos legais de qualquer cultura. E não dividir a sociedade humana entre Atenas e crença religiosa cristã, né? But on the conversation of wisdom, Strauss believed that reason and revelation were fundamentally incompatible. You either live your life in the pursuit of knowledge of the good, or you dedicate your life to what you already believe is self-evidently good. You can't have it both ways. This incompatibility isn't necessarily bad, though. Conflict isn't always destructive. It can be generative, too. But not all conflicts can be resolved. And maybe not all conflicts should be. Aí apareceu um cara que diz assim, o que o Leo Strauss estava dizendo era o seguinte, olha, a gente tem uma sociedade que está exageradamente de razão. E a gente precisava de um pouco de mito. E esse conflito nunca vai se acabar. Então o Leo Strauss não é exatamente um facho maluco. Ele está tentando dizer assim, olha, na nossa sociedade a gente se perdeu muito em Atenas e esqueceu, é o exato mesmo papo daqueles bosta lá do Adorno e do Horkheimer. Se perdeu muito em Atenas e esqueceu que tem um lance meio fantasia e tal. A gente precisa achar, né, reequilibrar as coisas. O conflito sempre vai existir, mas tem que ter um equilíbrio nesse conflito. Então, o Léo não é exatamente facho maluco. O que o facho maluco vai fazer? Não, esse conflito existe, só que a gente achou a humanidade que acabou com o conflito. Né? Aí é hegelianismo, é fim da história. Né? É fim da história. Né? Não, a gente é a síntese, é hegelianismo de direita. Né? A Prússia, né? A Prússia é o local que consegue coordenar bem uma relação entre razão e paixão. Aqui é a síntese perfeita, que não tem que olhar para outro local senão a si próprio. Nós somos a síntese perfeita. E ao invés, quando você vai criar seu bonequinho de RPG, você coloca 10 de destreza e 10 de força. Você não coloca 15 de destreza e 5 de força. Você não coloca 15 de destreza e 5 de força. Aqui, aonde é aqui, gente? Estados Unidos da América, né? Ai, Deus do céu. Deus do céu. V. Jaffa, the person whom the Claremont Institute is essentially dedicated to, was a Straussian. And even after reading all of Strauss's warnings that, no, you cannot synthesize Athens and Jerusalem, they're incompatible, it's a lost cause, don't do it, stop it. The whole history of the West shows us one attempt after another to achieve a synthesis. But all these syntheses, as far as they could claim to be so, have broken down. The harmony is impossible. After all of that, Jaffa said, nah, sorry, Strauss. According to Dr. Jaffa. É muito bom, né? É muito bom, o rapaz é bom, o rapaz é bom. Então, o Strauss veio com alguma coisa, pronto, ele pegou só a parte do Strauss que ele queria, né? Que é o eurocentrismo. Tá, e aí? The West actually has synthesized the conflict between Athens and Jerusalem, and that synthesis is called America. The unprecedented character of the American founding is that it provided for the coexistence of the claims of reason and of revelation in all. Não é verdade, não é verdade. Todos eram maçons, todos odiavam a influência da religião, todos odiavam. Todos eles, é a nação, a primeira nação, separa Estado de igreja, porque quando você olha para a Europa, a igreja na política dá uma merda do caralho, igreja lá na tua casa, lá no inferno, na política não. Essa é a história dos Estados Unidos.
Todos eram maçons, todos eram contra a influência da religião na política, todos eles, todos. Então eles fantasiam um passado que não existiu. Não é verdade. All their forms without requiring or permitting any political decisions concerning them. It refused to make unassisted human reason the arbiter of the claims of revelation, and it refused to make revelation the judge of the claims of reason. It is the first regime in Western civilization to do this, and for that reason it is, in its principles or speech, leaving aside the question of its practice or Isso deed. é importante essa colocação, porque ele está falando para brasileiro, não para americano, né? Pedro II, que era o grande intelectual, não sei o quê, era maçom, caiu do poder exatamente. Uma das 3 causas que ele cai do poder é porque ele briga com a Igreja Católica para dizer os maçons vão continuar entrando na Igreja Católica. Aí os bispos brasileiros falam, não, eu sigo o Papa. Vai seguir o Papa lá na cadeia, seu filho da puta, diz o rei brasileiro, né? Então, assim, não é verdade. Eles fabricam um passado onde o Pedro II era o grande árbitro entre a razão e a religião. Não, ele mandou prender os bispos. Que porra! Ele mandou prender os bispos, porque ele falou, quem manda nessa merda que sou eu, né? The best regime. Surely this time we've done it, Leo. For real this time. In essence, Jaffa packaged American exceptionalism into a new political philosophy. It turned America into a quasi-metaphysical truth, thus providing the potential justification for whatever horrific thing America has done, can do, or will do. Jaffa, his students, and other American Straussians have their fingers all over American conservative thought. They helped Isso, é exatamente isso. Eles vendem patriotismo, embalado de patriotismo, a negação de tudo que é da história do país dele, inclusive as figuras que eles elegem como celebridade. É incrível, velho. É incrível. Buckley built his National Review. They built the Claremont Institute. They helped George W. Bush kill millions of people. They helped get Trump into the White House, and they made Charlie Kirk into the person he was. What does it mean to govern like a Straussian? Well, as it turns out, Straussians are pretty suspicious of democracy and popular sovereignty. One of Strauss's problematic faves, Plato, once raised the question of whether effective political governance might require politicians to lie sometimes. Scholars have dubbed this idea the noble lie. You know, the people don't always know what's best for them, so sometimes maybe you gotta make shit up, right? Now, Strauss had a complicated view of noble lies, or rather, he had a complicated and sneaky justification for them. He starts with a premise that is undeniably true. Because in a way, aren't all governments built on lies? Like, fundamentally, there is nothing that ties citizens together other than the pure chance of being born at a certain place and a certain time. That's why countries invent national myths to invent solidarity among citizens. But who invents these myths, according to Straussians? Who should invent these myths? These are legitimate questions, but Straussians offer an answer that leads us down a dangerous path. According to Straussians, only the elite and wise could ever construct noble lies. Lies so noble that they overcome the inherent myth of nationhood. Strauss didn't wholesale argue that elites should get to lie with reckless abandon, but he didn't exactly say they shouldn't lie. The truly wise would know when and how to lie, and surely they'll know how to construct lies so good that they promote flourishing society. Surely. And who are the truly wise? Oh, well, Straussians, of course. But the thing about Straussians is that they often depart so greatly from Strauss's own thought that the label Straussian starts to become less of a philosophical commitment and more of the name of an elitist club. As political scientist Anne Norton writes, there is the story of the Straussians, which is properly 2 stories. The story of the philosophical lineage of Leo Strauss and the story of a set of students taking that name, regarded by others and themselves as a chosen set of initiates into a hidden teaching. To be a Straussian, as the individuals at the Claremont Institute are, is not to actually care about the integrity of Strauss's philosophy. American Straussianism is simply the name of a political strategy. It is the name a group of elitists
have given to the idea of political elitism itself. Now, Jaffa had similar ideas to Strauss on noble lies. Neither of them thought that governments should be dominated by something as unstable as one individual person's wisdom or judgment. That easily leads to tyranny. But leaders shouldn't be too truthful either. No. Only the wise can handle the esoteric knowledge required to govern. Only the wise would know when to make the final call. According to Jaffa, the appeal to the right of wisdom is more likely than not to result in tyranny. The essence of the political problem is to combine the necessity for wisdom with the necessity for consent. the wise can't just do whatever they want. They also have to genuinely convince people of their way. But don't we see a problem here? Who shall decide the wise? Who shall decide the limits on the wise? The other wise? Don't we need standards? Otherwise, the other wise might say otherwise. Will all of this just be self-evident? This Straussian tradition is alive and well in today's Republican Party. The Claremont Institute and its influential Republican associates see themselves as divinely inspired and endlessly wise elites tasked with producing the noble lies that'll restore America back to its civilizational greatness. The mission of the Claremont Institute is to save Western civilization. Do you think these elites are actually wise? Or are they just rich? Because as it turns out, the Claremont Institute is funded by the same network of dark money conservative billionaire donors we've been talking about this entire video. Coke-backed foundations, oil tycoons, tax-dodging elites. It's the same people, the same story, the same small minority of rich people with unpopular and undemocratic ideas who entrust professional pundits with selling their propaganda. And what's even worse is that they're just such losers. This Claremont Institute podcast episode on Jaffa is the perfect representation Prepare-se para escutar os sábios, né? Prepare-se para escutar os sábios. of Claremont's civilizational wisdom. Our hosts, two dudes who have made their midlife crisis into America's problem, one of whom is Michael Anton, Mr. Flight 93 election himself, both of them gushing over their philosophy husband, which is fine. I'd let Pierre Bourdieu teach me about masculine domination any day. But the intellectual circle jerk before us, as the kids say, based. is obviously a pathetic attempt from a couple of insipid fascists desperately clinging on to any last bit of relevance by throwing around 4chan internet slang. Jaffa was pretty based. They think that they're based. You can't be based. All to score points with basement Como dizem os jovens. Olha a cara desses bichos. Olha a cara desse bicho. É muito based, meu. É muito based. É based. Based. Ou seja, a questão é você falar a língua, né? Da porra do juventude merda, né? Vê se isso aqui não é o Altman de direita, né? É o Altman de direita dos Estados Unidos, né? dwelling incels. Meanwhile, half of the comment section is anti-Semitic dog whistles rebuking Jaffa for being Jewish. Wow, it really is the intellectual home of the new right. Claremont fashions itself as America and Western civilization's last great defense against anti-American forces. They train their right-wing proteges to repeat this narrative endlessly, which is exactly what Charlie did. You mean Western civilization? The place where reason and revelation met into one? Wonder where he got that from. Droga, eu não consigo comprovar, então, que eu já odeio esses caras há muito tempo. Well, the West is the best blend of reason and revelation. As Harry Jaffa would say, it's the blend of the ideas of Athens and Jerusalem. Claremont taught Charlie that America is the West's greatest achievement, a sacred synthesis of reason and faith, and that now this great synthesis is under attack from an insidious leftist insurgency. The Democratic Party has been taken over by its radical wing. Well, if Claremont says that America is cooked, according to them, the wise elites have to rise up to save it. They seek a mythic leader, one who can gracefully deliver the noble lies that will save the republic. Trump gives us a chance to preserve the American way of life. Biden likely will be party
to its destruction. Oh, okay, it's up to Trump and the Republicans to save America, to restore its peoplehood, its civilizational progeny. If institutions are compromised, well, I guess they have to fall. They're irredeemable. The people must be cleansed. Democracy must be temporarily paused. I'm not a fan of democracy. Everything must be burned, and in the ashes, the right will fashion a new regime. Here we see Christian nationalism, Straussian elitism, and Trumpism collapsing into the same project: American fascism. People like Charlie Kirk learned to stop caring about democracy and to start preparing for its replacement. But surely that's just the worst case scenario, right? Surely their plan is still just a theory, just an inkling of an idea. Surely there's still time, right?